Olá, hoje eu quero fazer uma ligeira mensagem aqui para vocês, falando sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? Na verdade, eu vou explicar primeiramente o que não é a Páscoa. A Páscoa, na verdade, encontra-se registrada antes de Cristo, muito antes, em Êxodo, no capítulo 12. Mas iniciando, como falei, o que não é a Páscoa, vamos para o seguinte. O que a Páscoa tem a ver com bacalhau, com ovos, coelho, chocolate e até vinho? A questão do bacalhau vem da cultura portuguesa, lá da época da Idade Média. Porque Portugal, sendo um país tipicamente católico, e a Igreja Católica criou uma tradição de que na Semana Santa, que é a semana da Páscoa, portanto, quando Cristo foi crucificado, vamos falar sobre isso daqui a pouco, ela, não sei por que motivo, criou a tradição de não comer carne. Então, passou-se a comer peixe, os católicos. Agora, contradizendo que Jesus próprio disse em João 6, 52, 59, que se vós não comerdes a carne, né, o corpo, a carne do Filho do Homem, e não beberdes teu sangue, não teríamos parte com ele. Então isso já é uma grande contradição da religião católica. E o bacalhau, por ser um peixe, né, digamos, tradicional e abundante ali na terra portuguesa, passou, portanto, a ser um símbolo da Páscoa, a nível mundial, inclusive. E os ovos? Por que ovos? Algumas pesquisas aí falam de uma certa deusa Ostara, uma deusa da Escandinávia, a deusa da primavera, e ela representava a fertilidade, né? E o ovo, né, é de onde vêm os animais, os animais vivíparos, né? Ou ovíparos, tem uma pequena diferença entre essas duas palavras. E o coelho, que representa a fecundidade também. Aí misturaram ovos com o coelho, se bem que o coelho em si não põe ovos, né? A forma de reprodução do coelho não é através de ovos. O chocolate também vem daquela região porque havia uma tradição de se comer muito chocolate quente, né? Se beber, no caso, o chocolate quente, devido ao frio ali da Escandinávia. Então esses três elementos, ovos, coelho e chocolate, vêm lá da banda dos países frios, lá da Europa, né? Dos Países Baixos. Pois bem, e desses 5 elementos, bacalhau, ovos, coelho e chocolate, o único que tem alguma aproximação com a Bíblia, com a Páscoa, que obviamente está registrado na Bíblia, é só o vinho. Por que o vinho? Porque na última ceia, Cristo tomou vinho com os seus discípulos, né? Pão e vinho. Mas na Páscoa original não havia vinho. Vamos explicar agora por quê. Essa Páscoa original, ela não vem do Novo Testamento conforme a tradição. Ela vem do Velho Testamento. Quer dizer, uns 4.000 anos antes de Cristo. Então veja como é diferente a tradição que as pessoas seguem sem pesquisar, sem refletir, como os crentes de Berea faziam ali, como está registrado em Atos, no capítulo 17. Pois bem, então o Velho Testamento, ele mostra ali no capítulo 12 como era feito a celebração da Páscoa. Por quê? Tudo começou com Moisés querendo tirar o povo do Egito, já estava em escravidão há cerca de 400 anos, e Faraó não queria deixar o povo seguir. Daí, o que se fez? Vieram as 10 pragas, e a última praga foi a praga da morte dos primogênitos, dos filhos mais velhos. Foi aí que Deus orientou Moisés a dizer para o povo, para matar um cordeiro, que era usado nos sacrifícios, e o sangue que tirasse do cordeiro
dá umas pinceladas no portal, né? A Bíblia usa o termo umbral, né? Umbral das portas de todos os judeus, como se aquele fosse um sinal para que à meia-noite daquele dia, isso fala-se de 14 de Abib ou Nisan, esse mês corresponde ao nosso calendário entre março e abril. Aí o que aconteceria? O anjo exterminador iria passar por toda a terra do Egito e a casa que tivesse o sangue do cordeiro aspergido, né, salpicado, ou de repente até pintado, pegaram um ensopo, né, uma espécie de pincel e passaram ali nos umbrais, o anjo passaria por cima. Daí o termo que vem do grego Pesach, ou Pachá, pelo grego, alguma coisa assim. Aquela língua, para traduzir para nós, é um pouco complicada, né? O hebraico daquela época, também até o grego. E, portanto, não mataria o primogênito daquela família, né? O filho mais velho não morreria. Mas dos egípcios, inclusive filho do faraó, seria morto o primogênito de cada família. Daí o termo ou melhor, Pesach ou Pachá, passagem do anjo exterminador. Essa é a Páscoa original. E quanto aos alimentos que comeram ali no capítulo 12, vocês verão, foram pão ázimo, que é o pão ázimo, pão sem fermento, parecendo uma pizza assim, uma pizza média, sem fermento, era um pão daquele, não era o pão francês que nós comemos hoje, e erva amarga. Quer dizer, não era um pão com hambúrguer, um pão nem com ovo, né? Já que tem o ovo da Páscoa no nosso modo de comemorar essa festa. Então eram esses dois elementos apenas. E para beber aqui não fala o que se bebeu. Provavelmente poderia ser até um pouco de vinho, mas como o povo ainda era escravo, vinho era mais ou menos um luxo para o escravo, era água mesmo. Escravo praticamente via pão e água, né, para não morrer de fome e ter forças para trabalhar para Faraó. Então essa é a Páscoa no Velho Testamento, quando tudo começou. O judeu passou, portanto, conforme a ordem divina, se vê ali em Êxodo 12, a celebrar aquela festa durante 8 dias ao longo das gerações. Então, quando Cristo nasceu, já se celebrava a Páscoa. Portanto, Cristo escolheu, né, através da orientação e plano divino, morrer nessa época da Páscoa, da festa, para que a marca dele ficasse exposta para o mundo inteiro, e que ali estavam convergindo todos os judeus espalhados pelo mundo naquela época. E Cristo tinha a cruz, o sangue, e ele representava o cordeiro, aquele cordeiro da Páscoa. Por isso que Paulo diz assim, Cristo, nosso cordeiro pascual. Pois bem, então, de todos esses elementos, e a morte de Cristo não vale repetir aqui, porque todos já conhecem, né, muito, vale a comparação fazendo. No Velho Testamento, a Páscoa tinha pão ázimo. Hoje, na modernidade, temos ovos. No Velho Testamento tinha erva amarga. Hoje tem um chocolate docinho, macio, gostoso, suculento. No Velho Testamento tinha um sangue do cordeiro. Aqui nós colocamos o vinho, e já tem a ver com a ceia de Cristo, né? Aí até cabe. Mas lá nos judeus do Velho Testamento não havia vinho, provavelmente. E tem um cordeiro, mas nós pusemos o coelho no lugar do cordeiro. Então veja como o comércio, né, e as tradições também, porque entra também a questão do comércio, né? E como é o Natal, né, o Dia dos Namorados e outras festas tradicionais que vendem muito. Mas não é por isso também que nós não devemos comemorar a Páscoa. Porque não é porque, por exemplo, a galinha preta é muito usada na Umbanda para sacrifícios, talvez ainda hoje o é, né? Antigamente era com mais prática, né? Mais frequência, não quer dizer que eu não possa comer uma galinha que seja preta. Então não é pecado comer ovo de Páscoa, não é pecado beber o vinho ou até comprar um coelhinho, não. É porque nós celebramos a Páscoa de Cristo. Pode ser celebrado até com uma pizza, né?
Mas o ideal seria celebrar com o quê? Com o jejum, porque pão ázimo e ervas amargas significa ausência do sabor do paladar. É isso. Feliz Páscoa para todos.